O estalo do vidro sendo pressionado contra a parede pela mão trêmula de Palhares ecoou pelo quarto como o prenúncio de uma tempestade que ninguém seria capaz de conter. E o veneno que escorria de seus olhos era o reflexo exato de uma alma que acabava de ser estilhaçada pelo golpe mais baixo que um homem pode sofrer. Ver Alaorzinho, deitado naquela cama de hospital, vulnerável e com a voz embargada, clamar pelo nome de Janete foi como se um punhal incandescente tivesse sido cravado no peito de Palhares, girando lentamente para garantir que cada fibra de sua dignidade fosse rasgada. Ele sentia o sangue ferver, uma pulsação violenta nas têmporas que parecia acompanhar o ritmo do ódio que crescia por Janete, aquela mulher que, mesmo ausente, conseguia exercer um domínio doentio sobre os pensamentos de seu marido. Palhares não conseguia aceitar que todo o seu esforço, toda a sua dedicação e a vigília constante ao lado daquele leito fossem jogados no lixo por causa de um nome sussurrado num momento de delírio ou de lucidez covarde. A fúria dele não era apenas ciúme, era uma humilhação pública e silenciosa, um reconhecimento de que ele nunca ocuparia o lugar de destaque naquele coração corrompido, e a ideia de que Janete ainda possuía as chaves da mente de Alaorzinho fazia com que Palhares desejasse ver o mundo queimar, desde que as cinzas dela estivessem no topo da pilha. Enquanto o hospital se tornava o palco dessa tragédia iminente, em um canto escuro e carregado de segundas intenções, Ronei e Sinara destilavam seus planos como duas serpentes que aguardam um momento exato para dar o bote letal. Não havia um pingo de humanidade nas palavras trocadas entre os dois. Apenas o cálculo frio de quem vê na desgraça alheia a escada perfeita para a ascensão social e financeira. Sinara, com seu sorriso cínico e os dedos tamborilando sobre a mesa, traçava estratégias para garantir que a instabilidade de Alaorzinho fosse o combustível necessário para desestabilizar toda a estrutura da família, enquanto Ronei, movido por uma ambição cega e uma falta de caráter que beirava o patológico, concordava com cada vírgula daquele plano diabólico. Eles falavam sobre o futuro como se estivessem jogando uma partida de xadrez onde as peças eram vidas humanas, rindo da fragilidade de quem ama e se perde nos próprios sentimentos, certos de que enquanto o circo pegava fogo no hospital, eles seriam os únicos a sair com os bolsos cheios e a consciência limpa, ou o que quer que restasse de uma consciência naquele deserto de escrúpulos. Agrado, por outro lado, agia como catalisador do caos, sussurrando no ouvido de Janete palavras que pareciam encorajamento, mas que carregavam o peso de uma maldição. Ele a incentivava a ir ao encontro de Alaorzinho, pintando a cena como uma necessidade da alma, uma redenção que ela não poderia negar, mas no fundo, Agrado sabia muito bem que a presença de Janete naquele hospital seria o equivalente a jogar gasolina em uma fogueira que já ameaçava consumir todo o edifício. Ele observava Janete com um olhar de quem aprecia um desastre em câmera lenta, sentindo um prazer mórbido ao ver a hesitação dela se transformar em uma determinação perigosa. Sabendo que cada passo dela em direção àquele quarto de hospital seria um prego a mais no caixão da sanidade de Palhares e da paz de Zilá. Janete, movida por uma mistura de culpa, egoísmo e um desejo incontrolável de reafirmar seu poder, deixou-se levar pela lábia de Agrado, acreditando que sua visita seria um ato de caridade quando, na verdade, era o golpe de misericórdia em uma família já em frangalhos. O impacto da chegada de Janete ao hospital foi físico, uma onda de choque que paralisou Zilá no instante em que seus olhos encontraram os da irmã. Zilá sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um frio cortante subindo pela espinha enquanto a imagem de Janete, imponente e carregada de uma arrogância disfarçada de preocupação, preenchia o corredor gélido. O choque foi tão profundo que Zilá perdeu a voz por alguns segundos, sentindo que o passado estava voltando para cobrar uma dívida que ela nunca quis assinar. Ver a irmã ali, pronta para invadir o território que ela tentava proteger com tanto afinco, foi a confirmação de seus maiores pesadelos. Era como se um fantasma tivesse tomado forma para vir roubar o pouco que lhe restava de segurança. A tensão entre as duas era palpável, uma eletricidade estática que fazia os pelos do braço arrepiar, um confronto silencioso onde anos de ressentimento, inveja e segredos mal enterrados borbulhavam sob a superfície de uma educação forçada que estava prestes a explodir em um embate sem precedentes. Dentro do quarto, a atmosfera mudou drasticamente quando Alaorzinho viu Janete. Seus olhos, antes opacos pela dor e pelos medicamentos, brilharam com uma intensidade assustadora, uma gratidão que soou como um tapa na cara de qualquer um que prezasse pela decência. Ele ignorou o mundo exterior, ignorou a dor de Palhares e o desespero de Zilá, e com um fio de voz que carregava toda a urgência de uma vida inteira de erros, agradeceu a presença da ex-mulher.
O pedido para conversarem a sós foi a última gota. Um isolamento deliberado que excluiu todos os que realmente se importavam com ele para dar lugar à mulher que sempre foi sua ruína. Alaurzinho não queria conforto médico ou apoio familiar. Ele queria mergulhar novamente no abismo que Janete representava, e a forma como ele a olhava, com uma súplica quase infantil, deixava claro que ele estava disposto a sacrificar tudo e todos para ter mais alguns minutos de conexão com aquela que destruiu sua paz. Janete, sentindo-se a senhora da situação, começou a desfiar as lembranças a pedido de Alaurzinho, reconstruindo um passado que deveria ter permanecido morto. Ela falava com uma doçura ácida, relembrando cada detalhe dos momentos que viveram juntos, cada promessa feita e cada traição camuflada de amor. Era uma tortura psicológica refinada, onde ela usava a memória dele como um campo de batalha, reforçando sua importância e garantindo que ele ficasse preso a uma imagem idealizada dela. Enquanto isso, do lado de fora, Eva tentava inutilmente consolar Zilá, que desabafava entre soluços de raiva e impotência. Zilá confessava com uma voz quebrada pelo pavor, o medo paralisante que sentia do poder que Janete ainda exercia sobre Alaurzinho. Ela sabia que Janete não estava ali para ajudar, mas para reconquistar um território, para provar que, com apenas um estalar de dedos, ela poderia fazer o marido de Zilá rastejar aos seus pés, ignorando anos de casamento e lealdade por um punhado de nostalgia barata e tóxica. A tensão atingiu um nível insustentável quando Alor, movido por um instinto de proteção ou talvez por uma curiosidade mórbida que ele não conseguia mais conter, decidiu que não ficaria de fora daquele circo e resolveu voltar para o hospital. Sua presença era como um trovão antes da tempestade definitiva, um homem que não aceitaria ser apenas um espectador da destruição de sua própria linhagem. No quarto, a conversa entre Alaurzinho e Janete tomava rumos ainda mais sombrios e perturbadores. Com uma expressão de confusão que beirava a demência ou a conveniência extrema, Alaurzinho afirmou categoricamente que não se lembrava de Jean Carlos. Aquela negação foi um golpe de mestre ou um sinal claro de que sua mente estava se fechando para as verdades inconvenientes, preferindo o conforto da mentira nos braços de Janete. Ele se abriu para ela de uma forma que nunca se abriu para ninguém, expondo suas fraquezas, seus medos mais profundos e uma dependência emocional que o transformava em um fantoche nas mãos da ex-mulher, que sorria por dentro sabendo que o jogo estava ganho. Cada palavra proferida naquele quarto era uma sentença de morte para a estabilidade daquela família. Alaurzinho agia como se estivesse em um transe, um homem que prefere a cegueira de um amor destrutivo à visão clara de uma realidade desoladora. Ele buscava em Janete uma validação que ela nunca daria de graça, enquanto ela colhia cada segredo, cada confissão, para usar como munição no momento oportuno. A traição não era apenas física, era uma traição da memória, da história e do respeito por aqueles que ficaram ao seu lado nos momentos mais difíceis. Enquanto Alor subia os degraus do hospital com a fúria estampada no rosto e Zilá desmoronava nos braços de Eva, o destino de todos ali parecia selado por um passado que se recusava a morrer e uma mulher que sabia exatamente como manipular os fios daquela tragédia humana. A pergunta que pairava no ar pesado daquele hospital, carregado de cheiro de éter e ressentimento, era apenas uma: até onde Alaurzinho seria capaz de ir para se manter fiel a uma ilusão que só lhe trazia desgraça? E quem seria a primeira vítima quando a máscara de Janete finalmente caísse e revelasse a face do monstro que ela sempre escondeu sob o manto da nostalgia?